Você já ouviu falar do past perfect em inglês? Passado perfeito. O que isso quer dizer? Vamos tirar as dúvidas? Bora! Então olha só, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Mais importante do que saber o que é past perfect, eu sempre falo isso. Não interessa o que é o past perfect, a fórmula para você usar ele, isso não é importante. Primeira coisa que você tem que saber é quando que eu uso esse negócio. Você vai usar para falar quando alguma coisa aconteceu antes da outra. Então, estamos falando de passado, né? Passado perfeito. Então, tá tudo acontecendo no passado. E aí você tem duas situações normalmente e uma vem antes da outra. Então, antes disso acontecer, aconteceu tal coisa. By the time I got home, they had left. By the time I got home é quando eu cheguei em casa. Então, aqui você tem a primeira situação, que já aconteceu. Quando eu cheguei em casa, by the time I got home, they had left. Eles tinham ido embora. They had left. Eles tinham ido. Então, a primeira situação é quando eu chego em casa e a segunda é o que aconteceu? They had left. By the time I got home, they had left. She didn't want to move. Ela não queria se mudar. Então, aqui é a primeira coisa. She didn't want to move. She had lived in Liverpool all her life. Ela tinha morado em Liverpool toda a vida dela inteira, né? All her life é toda a sua vida. Então, she had lived, ela tinha morado, ela havia vivido, ela havia morado em Liverpool em toda a sua vida. Então é por isso que o quê? She didn't want to move. Ela não queria se mudar. Por esse motivo. E o que essas frases têm em comum? A primeira coisa é o had. Todas elas têm had. Então, passado perfeito, você vai usar o had. Porque quando você está falando, quando eu cheguei em casa, tal coisa tinha acontecido. Ela não queria mudar porque ela tinha morado, né? Porque ela havia morado. Então, o had aqui, ele vai estar em todas. Não interessa se é ele, ela, você, vocês, todos os pronomes das pessoas, had. E o had vai junto com o past participle, que é o particípio do verbo. Sabe quando você estuda a tabelinha de verbos, que tem lá a conjugação? Você tem o presente, passado simples e passado particípio. Então você tem go, went e gone. Então I go, eu vou. I went, eu fui. O gone é o passado particípio. Become, became, become, de se tornar. Presente, passado, passado particípio. Break, quebrar. Broke, broken. Então, sabe essa estrutura que você tem ali 3 coluninhas? A terceira coluna, que é o passado particípio, vai junto com had, nesse tipo de frase. Sammy wasn't at home. A Sammy não estava em casa. Primeira informação, que já aconteceu lá atrás. Ela não estava, já foi. Sammy wasn't at home. She had gone shopping. Ela tinha ido às compras. Então, é por isso que ela não estava em casa. Porque she had gone shopping. Então, aqui, she had e depois gone, que é o particípio de go. Ela tinha ido às compras. Então, she had gone shopping. When Braulio arrived, we had already started eating. Quando o Braulio chegou, então when Braulio arrived, quando o Braulio chegou, primeira coisa, we had already started eating. Nós já tínhamos começado a comer. We had already started eating. E aqui é uma coisa que você vê muito. Eu usei o porque assim, we had already started. Então, we had, beleza. Depois tem o already, que é um já. Nós já, o quê? We had already started. Nós já tínhamos começado. Started é de começar. E por que no meio tem esse já? Porque essa tipo de frase é muito comum, né? Ó, quando aconteceu tal coisa, isso aqui já tinha acontecido. Então, esse already, we had already started, had just finished. Então, just também é muito comum, que é o acabou. Acabei de terminar. Ele acabou de terminar. He had just finished. No caso, ele tinha acabado de terminar, né? I had just finished high school when you arrived to this school. Eu tinha acabado de terminar, de me formar, né? Just finished high school when you arrived to this school. Quando você chegou nessa escola. Então, quando você chegou nessa escola, I had just finished high school. Eu tinha acabado de finalizar, de fechar, de me formar no high school, que é o ensino médio. Então, essas palavrinhas como already, que é um já, ou just, que é acabado,
coisa que acabou de acontecer, são super comuns estarem no meio ali, entre o had e o verbo no passado particípio. We hadn't arrived when they closed the gate. Então, na negativa, nós não tínhamos chegado quando eles fecharam o portão. We hadn't arrived when they closed the gate. Então, hadn't, que é had not, we hadn't arrived when they closed the gate. Hadn't you finished your homework before I got home? Você não tinha terminado a sua lição antes de eu chegar em casa? Quer dizer, essa situação, eu já cheguei em casa. Então, hadn't you finished your homework before I got home? E aqui, como é uma pergunta, na negativa, você usa o hadn't, que é o você não tinha. Hadn't you? Hadn't you finished? Você não tinha terminado? Hadn't you finished? Então é isso, meu povo. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilhe com os amigos, comente, deixa aqui a sua opinião, porque assim você me ajuda a fazer mais vídeos como esse, tá bom? Um abraço.